Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o início do Evangelho nos traz um elemento importantíssimo na caminhada da igreja. Inclusive nós o estamos vivendo no tempo presente, que é a realidade sinodal. A partir de outubro, desde outubro de 2021, deram-se início os trabalhos sinodais convocados pelo Papa Francisco, que vão durar até o próximo ano. E esses trabalhos sinodais têm como objetivo principal nos confrontar com o nosso seguimento a Jesus, nos confrontar com a forma como nós estamos vivendo o nosso seguimento a Jesus, claro que depois se desemboca nas nossas ações apostólicas, mas o primeiro chamado é nos colocar diante dele, porque se ele se preocupa conosco, nós também precisamos nos preocupar com ele e com as coisas dele, com aquilo que é mais importante. Por que estou dizendo isso? Porque o início do Evangelho disse que os apóstolos reuniram-se com Jesus. A palavra que aparece aqui é sinagogué, que deu origem à palavra sinagoga, não é? Reunir-se. Agora, esta reunião dos apóstolos com Cristo é a nova sinagoga. Você sabe que a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam em torno da palavra de Deus para ouvi-la, para meditá-la e depois para vivenciá-la. A experiência da sinagoga era um encontro de fato com a palavra de Deus, com a revelação de Deus. E agora, Jesus, com os seus apóstolos, é a nova sinagoga. Tanto que a palavra sinagoga e a palavra sínodo, elas têm a mesma raiz. Esse prefixo aqui, sim, quer dizer junto, quer dizer caminhar na mesma direção, quer dizer reunir-se, mas importante, em torno de quem? Reunir-se em torno de quem? De nós, uns aos outros? Não apenas, mas em torno de Jesus. Porque os apóstolos se reuniram com Jesus. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Porque tudo o que fizermos precisa ter a presença de Jesus. Por isso que as nossas ações apostólicas, o que nós fazemos, precisa derivar daquilo que nós somos. E o Evangelho nos deu uma revelação divina, porque foram palavras do próprio Cristo, dizendo: venham um pouco à parte sozinhos e descansem um pouco. Vejam o cuidado de Jesus, o bom pastor. Nós meditamos isso no Salmo, e a primeira leitura também trouxe essa temática, Jesus, o bom pastor. Vejam, a revelação divina nos faz entender que nós valemos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que nós somos. E somente a nossa experiência de comunhão com Cristo nos revela quem nós somos de fato. Porque se nós perdemos esta comunhão com Cristo, se nós nos afastamos dele,
nós vamos cair, sabe no quê? No ativismo. Você sabe o que é isso? O ativismo também religioso, de pensar ou pretender ser uma pessoa de Deus só porque faz coisas, só porque realiza obras, porque está na missão. Não, não. Nós temos o risco, corremos o risco de cair nesse ativismo. E nosso Senhor está nos privando disso. Nosso Senhor está nos alertando desse perigo. Nosso Senhor está nos chamando àquilo que é o essencial da nossa vida, que é a nossa comunhão com Ele, que é o estar com Ele, que é escutar a sua voz, que é receber a força da sua misericórdia, da sua compaixão. Porque se fizermos esta experiência, depois o nosso apostolado vai ser maravilhoso, a nossa missão vai ser fecunda, o nosso apostolado vai ter eficácia, se nós experimentamos a comunhão com Cristo. Inclusive o Papa Francisco, no seu discurso de abertura do Sínodo em 2021, nos lembrou que a pedagogia do Cristo, a sua ação evangelizadora, ele deu 3 verbos, né? Encontrar, escutar e discernir. Inclusive o Papa coloca como exemplo aquela passagem do jovem rico, que Jesus o encontrou, Jesus escutou o clamor do coração daquele jovem, que era a vida eterna, e depois discerniu, dando para ele que, além de obedecer os mandamentos, era preciso olhar se aquilo estava ressoando dentro, porque ele falou, está te faltando alguma coisa. Ele viu que o problema dele não era obedecer mandamentos, mas o problema dele era com a essência do ser dele, que era apegado aos bens materiais. Nessa experiência de sínodo, como eu falei, nessa experiência, por isso que precisa ser com Cristo, por isso que nós precisamos nos confrontar com Ele, porque também a sua luz vai revelar-nos se nós também estamos apegados a formalismos, se nós estamos apegados somente a cumprimento de regras, de normas, de preceitos, e se estamos nos esquecendo de deixar que essa luz de Cristo penetre o nosso coração e toque de verdade a nossa vida, a nossa existência, e nós de fato experimentemos uma transformação interior. Inclusive, sobre essa realidade do formalismo, o Papa, no discurso de abertura do sínodo, ele fala de 3 perigos da nossa caminhada. Um deles é o que eu falei, é o formalismo, de pensar que a igreja é só forma, é só estrutura. Mas ele nos lembra, a igreja é substância, a igreja é pessoas, é bispos, é padres, religiosos, leigos. A igreja é este todo, batizados que assumem um compromisso de levar a boa nova do reino a todos os corações. Depois, um outro perigo que o Papa lembrou em relação ao sínodo é o intelectualismo, de achar que o nosso momento de encontro com Cristo, e muitas vezes nós fazemos isso, né, nas nossas reuniões, de pensar a realidade de uma forma muito abstrata, muito formal, mas muitas vezes perder o espírito de por que nós estamos aqui. Qual é o espírito, por exemplo, litúrgico? Por que você está aqui agora? Para uma autossatisfação? Para o cumprimento de um dever? Vocês que são da comunidade Canção Nova, que tem regra de vida de participar da missa diária? Ou você está aqui para o encontro pessoal com o Senhor, que é uma ação comunitária, que é uma ação do povo de Deus? Nós nos santificamos em comunidade agora. É claro que os efeitos da Eucaristia, você vai senti-lo na sua vida, mediante a sua abertura de coração e correspondência a esta graça. Mas nós estamos aqui como um corpo eclesial, nós estamos aqui como comunidade. E o último perigo que o Papa apresenta em relação ao sínodo é o chamado imobilismo. Sabe o que significa isso? E a gente fez sempre assim e vai ser sempre assim. Nos fechar nas nossas estruturas e achar que nós estamos chegando às pessoas e levando a mensagem do Evangelho, né, com os nossos métodos já antigos, ultrapassados, o imobilismo. E aí o Papa nos lembra
que nós precisamos entrar na dinâmica do Espírito. Porque vejam vocês, Jesus viu aquela multidão e sentiu compaixão dela, e viu que a necessidade daquela multidão era o ensinamento, porque o Evangelho disse que começou a ensinar-lhes muitas coisas. Certamente aquelas ovelhinhas estavam batendo cabeça e não sabiam mais para onde ir, porque os seus pastores certamente estavam desviando-as do caminho da verdade, e elas precisavam ser catequizadas, educadas na fé. E Jesus responde àquela necessidade imediata. Sente compaixão, mas a compaixão de Jesus foi muito concreta, muito pontual. O Papa nos lembra o perigo do imobilismo, de nos fechar nas nossas estruturas caducas, né, de achar que nós estamos atingindo as pessoas e não estamos. Porque muitas vezes os nossos discursos são preconceituosos, são fechados, não acolhem, não se abrem, né, às pessoas, ao diferente. Nós temos muita dificuldade ainda no nosso trabalho evangelizador. E nós precisamos nos aproximar de Jesus, porque Ele quer falar conosco. Vejam vocês, Ele disse, venham sozinhos, sozinhos. É você que Jesus quis encontrar. É você que precisa se confrontar com o Cristo. Por isso, a melhor prestação de contas para nós é o que está acontecendo dentro de nós. Então hoje, nessa oportunidade, o padre trazendo essa temática do sínodo, faça essa experiência de confrontar o seu coração da forma, da maneira como você está vivendo hoje a sua missão de batizados. Nós estamos aqui reunidos com Jesus para também nos confrontar, porque nós somos aqueles que vão falar e fazer coisas no nome de Jesus. E nós precisamos perceber se nós estamos falando e fazendo aquilo que o Cristo faz e fala. Porque às vezes pode a gente estar indo para um lado, né? E o Cristo na verdade está indo para o outro. E nós precisamos colocar-nos agora diante da nossa consciência evangelizadora para de fato sermos os seus discípulos. Feche os seus olhos. Deixe que a palavra de Deus agora penetre no seu coração. Nós estamos reunidos com o Senhor e Ele nos traz para fazermos este confronto. Você que é casado, casada, você que é consagrado, você que vive a sua vocação batismal, inserido na sua comunidade, com algum trabalho apostólico, peça a graça hoje de que a luz de Cristo penetre no seu coração, e não só no coração, na mente, nos seus afetos, nos seus sentimentos, e revele a você o que você tem feito e falado no nome de Jesus. Se tem correspondido ao que o Cristo faz e fala. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós queremos apresentar-te o nosso coração. O Senhor que nos chamou para esta experiência a sós contigo. Diante do teu altar, iluminados pela tua palavra, nós queremos ser, Jesus, de fato na tua igreja, aquilo que tu queres. Por isso, Jesus, dá-nos um coração atento à tua voz. Dá-nos um coração sedento de amor pelo apostolado, mas também dá-nos um coração, Jesus, capaz de descansar em Ti, capaz de estar a sós contigo, capaz de meditar, de contemplar, de trazer as Tuas verdades para dentro do nosso coração para uma transformação de vida. É isso que nós te pedimos, nosso Senhor e nosso Deus. Faça agora um instante de silêncio, mergulhe agora dentro do teu coração na força do Espírito Santo e ouça a voz do Senhor que fala contigo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.